Vamos ver aqui por que a atmosfera nos animes é tão importante do canal Estudo de Animação. Esse é um tema que eu acho super interessante e vale muito a pena a gente discutir. A gente tá vendo isso aqui antes de assistir Jujutsu Kaisen, a nova temporada, onde esse tipo de coisa está sendo um pouco de discussão, mesmo que não diretamente. Esse vídeo foi enviado pelo Tenshin Hangout em maio de 2000 e abril de 2025. A gente acabou não assistindo e ele não apareceu na live de novo, então a gente tá vendo aqui. Espero que você curta o react, meu nobre. Bora lá. Um dos vários pontos que me fizeram me conectar e me apegar tanto à mídia do anime é o fato que, diferente de produções ocidentais, que geralmente priorizam o avanço da trama, o anime foca na criação de um senso de lugar e na imersão em momentos específicos. É o Mononowari, né? Que é Vamos lá. Vamos começar o estudo. Mononowari. Mononowari é o conceito estético japonês que descreve a consciência e a sensibilidade à impermanência das coisas. Isso é uma das versões. É uma especificidade daquilo, mas tem mais, né? Aqui, ó. É o patos das coisas, né? Então, não é só sobre a coisa que vai deixar de existir, mas também é entender o espírito daquela coisa e o que aquela coisa quer te passar. E aí o artista, ele capta o espírito da coisa e transmite aquilo pra você. O sentimento da cena, o sentimento do momento, o sentimento que o personagem está sentindo, mas não necessariamente só do humano da cena, né, mas do contexto da situação. Então, eu acho que isso é uma característica bem interessante que obras orientais tendem a ter mais do que ocidentais. Não que ocidentais não tenham, mas como isso já vem parte de um conceito de cultura que vai ser, né, derivado de vários elementos filosóficos, sociais, culturais, religiosos, isso vai ter um impacto disseminado na cultura que a gente não vê tanto aqui no Ocidente. Né? Então, eu acho que isso pode ser uma das coisas que captam as pessoas na hora de ver anime, né? Entre aspas, sensibilidade artística. Os melhores diretores de anime são verdadeiros mestres do tom, combinando elementos como iluminação, cenários, design de som, enquadramentos e animação para criar uma experiência sensorial completa, fazendo com que a história que está sendo contada muitas vezes se torne inseparável desses elementos. Entre os exemplos mais consistentes dessa abordagem estão os trabalhos do estúdio Kyoto Animation. De Keion a Ryoka e Shunibioi, o estúdio constrói narrativas que vão além do enredo, utilizando pequenos detalhes para transmitir emoções sensoriais e criar ambientes que parecem vivos. Eu tenho uma experiência curiosa com isso, que é. Acho que todo mundo que é otaku já sentiu um pouco disso, que é a sensação de, tipo, ver um lugar no Japão e sentir como se você já estivesse estado lá. Só que não necessariamente só o Japão que eu tenho isso não, tá? A gente fez uma live há, tipo, 4 anos atrás, onde a gente ficou andando no Google Maps de vários lugares do mundo. E aí, especificamente aqui na América Latina, tipo, no Chile, perto da costa, né, do Pacífico, a gente foi conversando sobre, tipo, imagina quais são as histórias das pessoas aqui, como que elas vivem, como é que é o dia a dia, como é que deve ser essa sensação do mar, do sal, da temperatura, do vento. E aí eu mostrei locais que eu já estive, né, e falando sobre as mudanças desses locais. A gente fez isso numa live recente também, inclusive. Eu fui onde eu morava, em Belo Horizonte, e a gente viu como que era antes, como que é hoje em dia, e falando sobre as mudanças do tempo e tal. Então, eu acho que essa é bem legal ter essa sensação de, tipo, você olhar para um lugar e sentir esse lugar. Eu lembro de um sonho que eu tive alguns anos atrás, 3 anos atrás, talvez, e eu sonhei que eu tinha 7, 8 anos de idade de novo. E era meu aniversário, onde eu morava, em Cabo Frio. E aí. E era um sonho como se fosse um dia normal, né? Não aconteceu nada demais. Só que no sonho, eu sentia a sensação de estar lá. Não só do. Tipo, o que você poderia falar, não. O sol, as cores, o vento, o cheiro, tudo isso. Criava sensação sensorial total. Mas também quase que tipo a estética do lugar. A... Várias camadas diferentes que não são só apenas visual, tátil, olfativa, é... você escutar as coisas,
mas é como se fosse todo o conjunto de informações daquela época, daquele local. As coisas que eu pensava, as coisas que eu sentia, onde eu estava, a sensação pro futuro e do passado e do presente. Então foi um sonho muito gostoso, porque foi basicamente uma viagem no tempo. E tinha muito disso, né? Tipo, eu estou aqui agora. E tem todo um conjunto de elementos que me fazem sentir algo além só da experiência física de estar ali agora. Por exemplo, em K-On!, o foco não está na progressão de uma trama elaborada, cheia de reviravoltas, mas em dar vida a momentos aparentemente simples, como a luz do sol entrando em uma sala, ou Tipo isso, exatamente, esse tipo de coisa. Eu senti no sonho. aconchego de conversas despreocupadas entre amigas. O brilhantismo de seus animes está na atenção, na preocupação aos momentos pequenos, mas emocionalmente significativos. Detalhes como uma mesa solitária ou a sensação de estar ao lado de alguém querido são usados para criar uma atmosfera que evoca sentimentos como nostalgia, conforto e identificação. É como capturar a essência de experiências cotidianas de forma idealizada, ampliando o valor emocional desses instantes. Com isso, K-On! Se transforma numa celebração da juventude e da amizade, onde o foco está menos em uma narrativa complexa e mais na experiência vivida pelos personagens e na conexão. O X, não encontrei ele não. Eu tive um sonho, na verdade, que ele morreu num acidente de carro. Então isso na minha cabeça virou canônico. Porque ele só desapareceu e realmente ninguém encontrou ele até hoje. Emocional que isso gera em quem assiste. E temos animes como Tamako Market e Hibiki Euphonium, que representam perfeitamente a capacidade da Kyoto Animation de transformar pequenos momentos em algo monumental. Hibiki Euphonium, em especial, é uma representação vívida da complexidade emocional e do caos da adolescência. O anime não apenas explora a busca por paixões, tão comum nos animes, mas também o esforço para encontrar entusiasmo genuíno na vida. Situações que poderiam parecer rotineiras são elevados a algo grandioso pela direção de verdadeiros mestres, como Naoki Yamada e Yasuhiro Takemoto, que demonstram como, ao reduzir a escala dramática de uma história, é possível permitir que nuances emocionais e tons sutis brilhem, criando uma experiência quase que universal. A direção desses dois transforma momentos aparentemente pequenos e introspectivos, como questionar o próprio futuro ou ser tomado pela vitalidade de outra pessoa, em algo monumental. Algo não precisa tratar do fim do mundo para ser perfeito, momentos pequenos, mas Na verdade, isso é uma coisa que é uma armadilha muitas vezes na história, né? Se a pessoa acaba botando consequências grandes demais, a história pode ficar desconexa do leitor, porque ele sabe que aquilo não vai se realizar e aquilo ali é mais uma ferramenta sacana para a história aumentar a tensão artificialmente. Mas quando você reduz o nível de gravidade, por exemplo, pô, alguém perder uma partida de futebol não é o fim do mundo, e por isso é mais provável. E isso torna a sua sensação na história menos previsível. E a dor do personagem perder um negócio que, entre aspas, é inútil ou que é importante para ele, pode ser desenvolvido de uma forma bem melhor e mais íntima do que um drama muito gritante sobre o fim do mundo. Não que você não possa fazer isso direito, né? Tô falando que é uma armadilha comum que muitos artistas vão cair. De botar algo muito grande e acabar atenuando ou deixando dormente essas características menores, porque tá sempre tudo gritando no seu ouvido, né? cuidadosamente articulados, também podem carregar profundidade emocional e um senso de grandeza. Se estamos falando de como o anime, enquanto meio, pode criar uma forte sensação de lugar e atmosfera, Yuri Camp, enquanto um Yashikei, é um exemplo excelente. A jornada da protagonista Rin, que frequentemente ocorre quase que sem diálogos, foca na beleza tranquila e contemplativa do ambiente ao seu redor. É um caso interessante, pois a narrativa gira em torno da ideia de que Rin gosta da solitude, e o apelo do anime está justamente nos prazeres dessa experiência. Então é o caso de uma história que é intrinsecamente contada pela sua atmosfera, e Yuri Camp acerta em cheio na sua realização disso. Os episódios que acompanham Rin sozinha capturam como poucos a paz da solidão, a satisfação de resolver problemas por conta própria e os pequenos laços que ela forma com o ambiente ao seu redor. Acompanhamos até mesmo como a personagem Nesse vídeo não irei xingar garotas fofinhos fazendo coisas de formas fofinhas, ok? cria laços com os itens simples, como seu fogareiro ou a sua barraca. E essas interações não são apenas funcionais, mas carregadas de significado emocional.
Seja a maneira como a Rin organiza suas coisas, prepara sua comida ou aprecia o ambiente, tudo reflete uma conexão íntima com o momento presente. A jornada de Rin se torna assim uma representação sincera e rara da beleza que existe na contemplação solitária. Existem exemplos quase infinitos de anime que, assim como Yuri Camp, tem um ritmo mais lento e maior foco na atmosfera, conseguindo transformar seus ambientes físicos como personagens vivos dentro da narrativa. Aria é um ótimo exemplo, pois transforma sua New Veneza em um personagem central. Essa cidade, situada no planeta fictício de Aqua, Antiga Marte, é apresentada como um refúgio calmo e idealizado, onde a ausência de carros e o foco em trabalhos manuais cria uma espécie de ambiente em que a dignidade do esforço é realmente valorizada. A área é simplesmente a definição de uma experiência atmosférica completamente realizada, capaz de oferecer a quem assiste um espaço de fuga e descanso após dias difíceis ou estressantes. E Lembra Veneza? Pô, o nome do lugar é New Veneza, né? Foda. Acontece que muitos animes Slice of Life entendem o grande apelo de desacelerar o ritmo de sua narrativa. Um anime que também é muito experimental nesse quesito, assim, não experimental, mas ambiental, seria Dot Hack Sang. Ele vai muito nessa pegada aí de ser meio... É tudo muito lento, e aí você fica no ambiente, tem uma sensação, e aí você vai absorvendo tudo isso, e aí tem os sentimentos do personagem. É bem interessante, mas é bem lento, mas a produção é muito boa, só que é bem lento. Outro que pega muito disso, acho que todo mundo vai conhecer, né? Um momento específico é o trem da viagem de Chihiro, né? Do Miyazaki, que ele ia trabalhar de trem, tinha muito, né? Várias vezes. Tinha uma sensação específica viajando de trem, e ele quis passar essa sensação específica. E ele botou a famosa cena do trem em Chihiro, né? Então, realmente é uma coisa que vai estar muito presente nessa área da mídia de animação asiática, né? Você não vai encontrar tanto no Ocidente, talvez até por não só diferenças filosóficas e culturais e tal, mas também pela forma que as produções são percebidas e encomendadas, vamos dizer assim, né? No Ocidente, você vai ter majoritariamente animações de heróis, animações cartoon, comédia, coisas do tipo, e só depois você vai ter algum tipo de animação mais... Não é adulta no sentido de tem que ser maduro, mas adulta porque acaba sendo a produção só para pessoas mais velhas, não necessariamente para criança. Enquanto no Japão você tem essa produção para criança também, né? Eu acho que é mais um... Como, aí fica a pergunta, né? É como o mercado se organizou, que gerou essa demanda no Ocidente, ou o Ocidente acaba tendo questões que se manifestam naturalmente nisso, né? E na Ásia a mesma coisa. E é possível mudar? A apreciação das coisas, sim, né? Tipo, a gente tá apreciando algo que não foi feito pra gente necessariamente. Mas será que nós somos a minoria? Ou, dado a exposição gradativa dessas coisas, as demandas mudariam e esse tipo de produção seria mais valorizado aqui? Muitas perguntas, né? Dot Hack não é o Sword Art Online ruim? Cara, Dot Hack foi a primeira franquia a trabalhar um mundo de MMORPG, que o autor de Sword Art Online é muito fã de Dot Hack. É um projeto multimídia que estreou antes de Sword Art Online também. Estreou com anime, com jogo e com quadrinhos, né, mangá. E ele conta um drama psicológico que envolve verdadeiras identidades, questionamentos de quem você realmente é, a diferença do real para o digital. E ele traz diversos elementos que estão em pauta hoje em dia, mas ele faz isso em 2002. Aí você vai ter o Dot Hack Sang, que ele vai ser, como um roteiro, ele é muito mais complexo do que Sword Art Online em geral, mas eu acho que o ritmo de Sword Art Online consegue ser mais palatável para os jovens, enquanto o Dot Hack é uma experiência para pessoas mais velhas, principalmente pela paciência que vai ser necessário. Em alguns momentos eu acho que podia dar uma acelerada assim. E aí você vai ter os jogos, né? O Dot Hack Infection e as outras continuações dele, né? E é um jogo bem datado, é difícil de jogar hoje em dia, mas é um jogo com... o roteiro é muito bom. E aí você vai ter o Hack GU, que é uma porta de entrada bem mais fácil, que está disponível na Steam. São 4 jogos, todos no mesmo pacote. É um jogo muito divertido, muito bacana. A versão da Steam deixa ele um pouco mais com menos grind,
menos grind até demais, eu acho que podia ter um meio termo ali. E, novamente, roteiro absurdamente bom, questões filosóficas muito bacanas, muita loucura e, novamente, prevendo e trabalhando várias coisas que são moda hoje em dia, né? Em 2005, quando lançou o Dio, não sei por aí, né? Ele já falava sobre streamers que faziam live na rua. Nessa época nem existia streamer. Mas você tem o cara que ele é tipo um investigador de coisas paranormal, então tipo, é o youtuber de entrar em casa mal assombrado. E ele faz isso ao vivo, no caso, né? O streamer. E aí você tem lá, tipo, coisas. Porque você pode deslogar dentro do jogo, você pode deslogar do jogo, ir no seu desktop e entrar no YouTube, em sites de notícia, em sites de jogo, em fórum, discutir em fórum, tudo isso com outras máquinas, né? E aí, nos sites de notícia, é muito interessante porque o jogo previu diversas questões sociais que estão tendo hoje em dia com uma precisão até assustadora, né? Então tem matérias jornalísticas inteiras sobre energia, dramas políticos, guerras, tensão social, dramas tecnológicos. Então, assim, eu acho que Sword Art Online, como um produto geral, ele acabou sendo muito mais bem trabalhado, mas como obra, eu acho que o Dot Hack é superior em todos os sentidos. Permitiram que os ritmos naturais dos ambientes de suas histórias sejam reveladas de forma detalhada e acolhedora. E, obviamente, essa abordagem não se limita a cenários positivos. Ela pode ser aplicada também a contextos mais sombrios, como um dos meus subgêneros favoritos, o Slice of Life pós-apocalíptico. Girls Last Tour, também conhecido como Shoujo Shumatsu Ryoukou e Kemuriko-sa, são exemplos que utilizam o foco atmosférico para explorar questões fundamentais sobre o significado da existência e a persistência das necessidades humanas básicas, mesmo quando a estrutura da sociedade desaparece. Em vez de enfatizarem o caos e o desespero, típico de ficções científicas ou dramas apocalípticos, essas obras optam por uma abordagem mais introspectiva e contemplativa. Por exemplo, em Shumatsu, a ausência de uma ameaça iminente permite que a trama se concentre nas necessidades básicas de sobrevivência e no significado do simples ato de continuar vivendo em um mundo que não tem mais nada. Não há empregos, faculdades, férias ou qualquer estrutura que sustente a vida como conhecemos hoje. Essa ausência de estrutura abre espaço para refletir sobre o que realmente sustenta a humanidade, os pequenos momentos de conexão, curiosidade e esperança que persistem mesmo em meio à devastação. E nesse sentido, uma técnica como os pillow shots é imprescindível para obras como Shumatsu. Esse termo se refere a tomadas, planos incidentais focados em elementos do cenário, perfeitos para criar uma sensação de intimidade e capturar a essência de um momento específico. Uma técnica fundamental tanto em animes quanto no cinema japonês. E sim, tudo isso que falamos sobre animes está alinhado com uma tradição japonesa, que valoriza a ambientação e os detalhes momentâneos, algo que difere das abordagens mais voltadas à ação e à trama em mídias ocidentais. Isso podemos ver muito em mangás, por exemplo. Eu realmente não vou fazer aqui toda uma aula ou explicação completa sobre a história. Realmente, quando eu paro pra pensar assim, HQs padrões, que eu já dei uma olhada, não tem tanto essa característica de fazer um establish shot que vai além do puro establish shot, né? Do cinema japonês e as suas técnicas. Afinal, esse não é o foco desse vídeo, mas em resumo, como apontado pelo livro Poetics of Cinema, o cinema japonês, especialmente entre 25 e 45, assimilou convenções ocidentais, como continuidade, montagem e narrativa, enquanto incorporava elementos estilísticos que buscavam expressar um senso de japonesidade. Esses elementos eram frequentemente inspirados por tradições artísticas japonesas, como pinturas narrativas em rolo, os chamados emakimono, ou gravuras em madeira, os yuki-oe, e valores estéticos como impei, que podemos traduzir como ocultação ou véu. Assim, o cinema japonês criou um estilo híbrido, uma estrutura com influências ocidentais, mas com inflexões culturais que conferem identidade visual e narrativa próprias. Segundo o autor David Bordwell, enquanto os japoneses experimentavam com enquadramentos pictóricos, movimentos suaves de câmera e ênfase na composição geométrica, os ocidentais estavam mais focados na continuidade fluida e no dinamismo narrativo. E esse conceito de enquadramento pictóricos é interessante porque se refere a uma composição estática que privilegia a organização de formas, luz, textura e geometria no quadro. Muito do que vimos até agora de animes, especialmente nas obras da Kyoto Animation, sobre a direção de Naoki Yamada, reflete princípios bastante semelhantes.
Nesse estilo de enquadramentos pictóricos, é utilizado takes mais longos, enquadramentos mais distantes e evita cortes excessivos, criando um ritmo mais contemplativo e uma estética visual coesa. E podemos identificar 3 estilos principais desenvolvidos no Japão. O estilo flamboyant, marcado por cortes rápidos, ângulos extremos e movimentos intensos da câmera, frequentemente comparados ao cinema de ação e à montagem soviética. O método piecemeal, inspirado pela decoupagem ocidental, mas aplicado de forma a enfatizar a emoção e os pequenos detalhes. E o estilo pictorialista, que eu já mencionei antes, e que enfatiza composições visuais ricas e longas tomadas, criando um contraste com a fragmentação típica do cinema ocidental. Um exemplo clássico que sintetiza o que pensamos quando falamos sobre cinema japonês são os filmes de Yasujiro Ozu. Ozu utiliza elementos visuais simples, como roupas no varal, fumaça e luzes, para evocar sentimentos de transitoriedade e das inevitáveis mudanças da vida. Um tema Os caras têm umas sacadas muito boas, né? bem comum na arte de diversos países, mas é especialmente proeminente nas tradições poéticas japonesas. Afinal, no início do século XX, durante o processo de modernização de Tóquio, a cultura popular japonesa reelaborou a ideia de efemeridade da existência. A cidade em constante transformação simbolizava essa transitoriedade. O prédio construído ontem poderia ser demolido amanhã para dar lugar a algo novo. Cara, não ironicamente, existe um anime de cartinha chamado We Cross, que é um anime de cartinhas de garotas mágicas, não pós-apocalíptica, né? Mas garotas mágicas malucas, assim, né? Tipo Madoka. Madoka de cartinha, né? Mas é pior do que Madoka, mas enfim. E a construção de um prédio acaba sendo a metáfora para esses tipos de questão da mudança, amadurecimento e medo também, né? Da destruição do que você conhecia. No filme de Ozu, os personagens frequentemente relembram prazeres do passado ou antecipam momentos no futuro em que recordarão o presente, reforçando a ideia de que tudo está em constante mudança. Mais uma vez é a atmosfera que se torna, por si só, uma narrativa sendo contada. E visualmente, isso é representado por imagens simbólicas, como nuvens, fumaças e luzes da rua, que se apagam ou acendem. Esses elementos criam uma espécie de textura fílmica, que provoca uma sensação de efemeridade, destacando o momento presente como algo que no futuro será lembrado com nostalgia. Isso não é muito diferente dos animes que eu mencionei até aqui, especialmente as obras da Kyoto Animation, sempre marcadas por um constante senso de nostalgia e admiração. Esse aviãozinho aí é clássico, né? Acho que a primeira vez que eu vi ele foi no filme de Digimon, Bokura no War Game, né? Nosso jogo de guerra. Pelos pequenos e belos momentos da vida. E claro, embora Ozu seja um exemplo notável dessa abordagem, focada na valorização da ambientação, o cinema japonês é muito mais diverso do que o estilo de um único diretor. Diretores como Kurosawa, Mizoguchi e Shimizu exploram outros estilos, incluindo ações dinâmicas, cenas de batalhas estilizadas e narrativas complexas. Ainda assim, todos parecem interessados em criar uma textura e atmosfera únicas, todos dispostos sempre que necessário a parar seus filmes. Cenas como essa de Akagi no Anne me parecem quase impossíveis na maior parte da mídia ocidental. É uma cena que simplesmente descansa em um momento, não é uma cena que cria um impulso narrativo, é apenas uma recompensa linda, que nos sobrecarrega sonoramente e visualmente com sua riqueza de cores e contrastes. Não existe um motivo maior para essa cena existir, além de ser o momento que dá textura a essa história. Mas é isso. Eu não vou saber se é o único elemento que justifica ela existir, né? Além disso, eu teria que consumir a obra. Mas pode ter outras coisas. Mas dar textura à história ou deixar o personagem sentir o momento também é uma coisa que é importante numa história, né? Torna o personagem mais real, ajuda no desenvolvimento dele, ajuda no ritmo da história, faz com que você tenha um ponto junto do personagem de saudade, ou de tipo, aquele momento era melhor, ou olha onde a gente estava, olha onde a gente chegou. Tem várias técnicas que você pode usar nisso aí. Espero que vocês tenham gostado de me ver falando sobre um dos aspectos que mais amo nos animes e que tornam esse meio tão especial e magnético para mim. Eu não tenho muito interesse em enredos explícitos no geral, o que mais me interessa acaba sendo não dito, seja uma animação que se encarrega de dizer coisas que o diálogo não pode ou apenas uma cena puramente bonita e bem construída que eu possa descansar e admirar por algum tempo. Mas é isso, se gostou do vídeo não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal. Fazendo isso você não perde nenhum vídeo assim que sair. No mais é isso, muito obrigado de verdade por assistir até aqui. Agora em tela vão estar aparecendo mais 2 vídeos que é bem fácil errar isso, não é? É muito fácil errar isso. Assim, tudo numa história é muito fácil de errar, né? Não tem coisa que não é difícil.
sabe? Tudo vai ser fácil de errar. Uma história. Algumas coisas vão exigir mais sensibilidade do que outras, né? Mas mesmo assim, não existe uma categoria disso. Aí cada pessoa vai ter uma facilidade e uma dificuldade com outras coisas, né? O termo shoe leather, couro de sapato em tradução livre, não se referencia à moda, mas sim a um conceito técnico de roteiro e edição frequentemente usado para descrever cenas necessárias para a realidade, mas são monótonas e desnecessárias narrativamente. Você tá falando da cena do cara, tipo, ele levanta da cama e amarra o sapato? Pode ser, desnecessário pode, mas também pode ser simplesmente uma montagem específica para dar um ritmo pra cena. Blá, blá, blá. Então, eu odeio TV tropes. Porque eles reduzem tudo a, tipo, pra o cara no Twitter falar, haha, mas isso aqui é tal coisa. Entendeu? Mas vídeo muito bom. Fica a recomendação do canal Estudo de Animação. Já fiz vários reacts do canal dele. Vou deixar o link aqui na descrição para você poder assistir, dar like no vídeo dele também. Isso aí, beleza? Valeu e falou!